Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui e hoje iremos tratar de um tema que vai mudar a sua vida. Você quer saber qual tema é esse? Fique ligado comigo e hoje estaremos estudando, dando algumas dicas de como você pode transformar a sua vida com esse tema. Sou Jane Souza, professora de língua portuguesa, e hoje estaremos desvendando mais uma vez os segredos do português. Então, hoje nós iremos tratar de como escrever bem um texto. Quantas vezes nós nos deparamos com um tema que temos que escrever e temos muitas dificuldades? Me deu um branco, eu não consigo lembrar, eu não sei nada sobre esse assunto. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Pois é, e hoje eu trouxe para vocês dicas interessantes de como você mudar tudo isso e começar a escrever com mais fluência, na verdade. A primeira dica de hoje é ler muitos livros, para que você tenha conhecimento das coisas, para que você possa ter em sua mente pensamentos organizados, argumentos para defender a sua tese. Você precisa ler bastante. Ler todos os dias, ler sobre todos os assuntos. Não ler somente aquilo que lhe é pedido, mas tudo aquilo que está acontecendo no seu país, na política, na educação, na saúde. Você precisa estar informado. E daí você, com certeza, quando se deparar com um tema em um concurso, do Enem, em uma prova, em qualquer avaliação, você vai ter informações suficientes para você escrever. Então, a primeira dica é: leia muito e leia todos os dias. Segunda dica de hoje é planejamento. Tudo na nossa vida que nós vamos fazer, nós precisamos planejar. Até para ir ao supermercado, você se planeja, você faz uma lista de compras para você se organizar e não trazer aquilo que não é necessário, certo? Então, no texto, quando você vai escrever um texto, não é diferente. Você precisa planejar o seu texto, para que você possa ter um texto organizado dentro desse planejamento. O que eu vou escrever primeiro, o que eu vou escrever na introdução, o que eu vou escrever no desenvolvimento e o que vai ter na minha conclusão, para que você tenha esse planejamento e o seu texto não saia uma salada. Você coloca o desenvolvimento lá em primeiro, ou a introdução no meio, e você não faz a conclusão de forma acertada. Ok? Então, essa é a nossa segunda dica, planejamento. Terceira dica é conhecimento gramatical. Nossa terceira dica tem muito a ver com todos os estudos de língua portuguesa que nós estamos fazendo aqui. Conhecimento gramatical. Você precisa ter conhecimento de gramática, você precisa conhecer as regras da gramática, aquilo que rege todas as conexões, todas as classes de palavras, de orações. Então, precisa ter um estudo aprofundado dessas regras, das acentuações, das pontuações, para você usar esses conhecimentos corretamente dentro do texto, certo? Você não pode escrever um texto de forma, uma linguagem coloquial, uma linguagem informal, ou colocando gírias. Você precisa ter o conhecimento das regras da linguagem padrão, da linguagem que é a linguagem usada na gramática. Nós não podemos usar gírias, redundâncias, vícios de linguagem nos nossos escritos. Então, conhecimento gramatical, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa assistir às nossas aulas para que possamos ter esse conhecimento gramatical e assim poder entregar quando você vai escrever. Ok? A nossa quarta dica é que nós precisamos ter, nos nossos escritos, você precisa ter objetividade. O que significa isso? Objetividade é que você precisa ter um objetivo no que você vai falar. Se eu vou falar sobre isso, eu não vou colocar uma linguagem diferente, uma linguagem figurada, que a pessoa pode entender de uma outra forma. Eu tenho que usar as palavras na linguagem denotativa. Aquilo que eu digo é exatamente isso que eu quero dizer. Eu não vou prolongar isso
e não vou colocar dando uma palavra que dá uma outra ideia. A linguagem das nossas redações, dos nossos escritos, elas têm que ser objetivas. Aquilo que você quer dizer é isso mesmo, no sentido literal da palavra e nunca no sentido figurado, ok? Então precisamos ter objetividade, é a nossa quarta dica, objetividade. Seguindo para a nossa quinta dica, que vou dar para vocês, e é concisão. Ah, mas o que significa isso? Concisão. Você ter um texto conciso, que é o que mais se exige nas provas, nos concursos, nas avaliações, é que você já imaginou alguém que fala um monte de coisa no seu texto, no seu escrito? Ah, escreveu um texto todinho, uma folha inteira, mas na hora não escreveu sobre o tema e falou, sabe aquela história de falar e não dizer nada? Exatamente. Você precisa ter concisão no seu texto, que significa que você vai falar aquilo que é necessário sobre aquele tema. Não adianta você tentar encher linguiça, achando que vai dar a quantidade de linhas que foram exigidas e que isso vai trazer uma pontuação para você. Então, a sua linguagem deve ser concisa, deve falar bem e falar aquilo que é necessário para o texto, para que aquele texto venha se desenvolver, para que aquele texto esteja falando sobre o tema, não fugindo do tema. A nossa sexta dica de hoje é sobre coesão. Ah, mas que palavra é essa tão falada? Coesão. E o que ela significa? Significa que você precisa ter conhecimento de uma das classes de palavras que você vai usar nesse momento para conectar as tuas ideias, os teus tópicos frasais, as tuas palavras. Elas não podem estar soltas, elas têm que estar conectadas quando você vai escrever. Então, a coesão é responsável por isso. Então, você tem que saber usar esses conectivos, que são os pronomes, as conjunções, as preposições, para que todas as palavras, para que todas as frases, elas estejam ligadas, conectadas, e que isso possa produzir um sentido ao seu texto. Então, eu não posso só jogar palavras lá no meu texto, palavras soltas, e achar que com isso eu vou ter uma coesão. Então, a nossa sexta dica de hoje é que o seu texto precisa ter coesão. Você precisa ter esse conhecimento de todas essas palavras que vão trazer ao teu texto essa conexão e fazendo com que você esteja escrevendo de forma adequada, certo? Então, partindo para a nossa sétima dica de hoje, para você escrever bem, o seu texto precisa ter clareza. Como o próprio nome já diz, eu preciso ser claro no que eu vou dizer. Às vezes existem pessoas que escrevem e nem elas sabem o que escreveram. Por quê? Porque usaram palavras que não conhecem o significado e que às vezes essa palavra que é tão difícil nem cabe ali naquele contexto, naquela situação. Então, escreva com palavras que você sabe o significado e seja claro no que você quer dizer. Quanto mais você é claro naquilo que você escreve, você entende, e a pessoa que vai ler aquele teu texto também vai escrever. De repente tem uma banca que vai examinar, um professor que vai ler aquele texto, se ele não conseguir entender aquilo que você quis dizer, se o teu texto não teve clareza, com certeza ele vai deixar de lado, e muitas vezes tem professor que nem corrige. Por quê? Porque o aluno escreveu ali e não conseguiu de forma clara apresentar o seu argumento, a sua ideia ou a sua opinião, certo? Então, a nossa sétima dica é que você escreva com clareza. Essa é uma dica interessantíssima, que você precisa se preocupar, que tenha clareza das ideias, escrever o que realmente a tua ideia de forma clara, certo? A nossa oitava dica de hoje é uma dica também super importante, que é a coerência. A coerência e a coesão, elas estão bem ligadas. Então, a oitava dica, que é coerência, as tuas ideias, elas precisam estar articuladas. Mas o que é isso? Coerência? Sim, a tua ideia que você começou lá na introdução, ela precisa ser desenvolvida no restante dos parágrafos e precisa ser concluída. Então, precisa ter uma coerência. Aquilo que você falou lá nos parágrafos anteriores, nos parágrafos
que seguiram e lá na tua conclusão precisam estar interligadas essas ideias. Eu não posso de repente falar de um assunto lá na introdução, no meu desenvolvimento eu já vou falar de outra coisa e na conclusão eu nem falo sobre isso. Então, o texto precisa ter uma progressão, que nós chamamos de progressão temática. O que você escreveu na introdução precisa estar sendo desenvolvido e precisa estar tendo uma conclusão, certo? Então, a coerência trabalha muito essas questões de você estar entendendo que as suas ideias elas precisam ter uma evolução para ela ter coerência. Certo? Então, partimos para a 9ª dica de hoje, que é fluência. A fluência, como o próprio nome já diz, para você ser mestre ou ser expert em alguma coisa, você precisa fazer isso com muita frequência, certo? Então, para você escrever bem, para você entender todas essas dicas e para fazer com que essas dicas te ajudem, você precisa ter fluência. Escreva sempre, todos os dias. Você pode escolher um tema diferente para escrever, pesquise sobre esses temas, vai lá no Senhor Google, né? E pesquise sobre esse assunto. Hoje eu quero escrever sobre, vamos supor que eu vou escrever sobre a maioridade penal em nosso país. Então eu vou pesquisar sobre leis, sobre artigos, reportagens, depoimentos que falam sobre a maioridade penal. E aí depois, com todas essas ideias, com todos esses conhecimentos, eu vou escrever sobre isso, fazer uma redação sobre isso. Outro dia você vai pegar um outro assunto. Eu vou falar um pouco sobre o sistema político do nosso país. Eu vou pesquisar, vou buscar notícias, fatos, artigos que falam sobre isso e vou escrever sobre isso. Ou de repente você pode estar buscando temas fáceis do nosso cotidiano, sobre a amizade, sobre o amor, sobre a educação. Então, são muitos temas aí que nós podemos estar pesquisando, estudando e escrevendo. Então, para você ter fluência naquilo que você vai escrever, para você ter conhecimento, você tem que escrever todos os dias. E precisa saber de assuntos relacionados à nossa sociedade, ao nosso dia a dia e sobre temas que você acha interessante e que são polêmicos na nossa sociedade, certo? E a nossa 10ª e última dica, nada mais é do que a legibilidade. Mas o que é isso? Legibilidade é a forma como você escreve. Professora, então tem que ter letra bonita? Só vale se tiver letra bonita? Não, mas importa que você escreva de forma legível, que a pessoa que está lá do outro lado, o leitor, né, ele vai entender o que você escreveu. Professora, mas meu B é assim. Não, existe um padrão para as letras do alfabeto, então eu não vou querer inventar letras, fazer um B da forma que eu quero, ou um L da forma que eu quero, colocar traço onde não tem. No lugar no I que tem um pingue, eu coloco uma bolinha. Não, eu preciso fazer de forma legível. Se tem que cortar o T, vamos cortar o T. Se temos que pontuar com um pingo no I, vamos pingar, entendeu? Então, existe uma norma. O alfabeto, ele tem um desenho de todas as letras. E nós precisamos, se você não sabe, então pesquise, estude como é o desenho das nossas letras do alfabeto, para que você possa escrever de forma legível, corretamente, sem inventar desenho de letras que você criou para você. Então, a forma que vai ser analisado o seu texto, a forma como você vai escrever, existe um padrão, e esse padrão é o desenho das letras do nosso alfabeto. Então, para escrever de forma legível, você precisa praticar e escrever todos os dias e entender que existe um padrão do desenho das nossas letras, ok? Então, essas são as nossas dicas de hoje, dicas muito interessantes. Você pode assistir esse vídeo, curtir, e nós temos ainda muitos outros vídeos interessantes. Obrigado pela atenção e até mais!